Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Conexão. Eu me chamo Alisson Reis e junto comigo está meu colega Matheus Fantinel. Prazer pessoal, eu sou o Matheus Fantinel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Sem Conexão. Pessoal, não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, @sem conexão, com 2 O's no final, no Instagram. Também me sigam, Alisson H. Reis. E qual que é o teu arroba, Matheus? Matheus.fantinel. Agradecer também a It's Media, que forneceu ao estúdio, agradecer ao Ricardo, ao Jader, que está aqui conosco, e também o Gustavo. Apresenta para nós o nosso convidado de hoje, Matheus. Pessoal, nosso convidado de hoje, com uma carreira marcada pela excelência técnica e pelo olhar humano, ele é referência em cirurgia plástica, empreendedorismo médico e desenvolvimento pessoal. Autor, palestrante e criador de um método próprio de rejuvenescimento facial, ele inspira profissionais da saúde a irem além do jaleco. Seja bem-vindo, Dr. Vinícius Júlio Camargo. Prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho a respeito de saúde, né, de jornada profissional e, como vocês comentaram, tentando contribuir de alguma maneira para quem estiver nos assistindo. Claro, você tem muito a contribuir. A gente quer começar lá de baixo, assim, como que era a infância do Dr. Vinícius? Bom, eu nasci em Laranjeiras do Sul, uma cidade aqui próxima de Pato Branco, em 1973. E sou filho de Alcindo e de Elaine. A minha mãe era professora, meu pai trabalhava no comércio, como relojoeiro. E a minha infância foi uma infância muito simples, né? Nós não tínhamos grandes possibilidades, naquela época não tinha muita informação, né? Como hoje existe para todas as pessoas, como por exemplo de poderem assistir um conteúdo como esse. E a única coisa que eu coloquei como uma determinação na minha vida era de estudar, porque quando criança falavam, poxa, mas esse menino é inteligente, ele precisa estudar, precisa fazer uma faculdade. E naquela época, as opções que nós tínhamos para seguir como cursos, né, dentro de uma faculdade era ou medicina, odontologia, direito ou uma das engenharias, né? Eu não tinha referência de ninguém em nenhuma dessas áreas, apenas de um tio, que era casado com a irmã da minha mãe, que era médico, e acabei indo pro lado da medicina, mas isso já lá com 17 anos de idade, quando eu entrei na faculdade. E quais eram as dificuldades de você conseguir estudar? Tipo, o acesso ao conteúdo, à matéria, aos livros? Eu sempre estudei em escola pública, tá? Eu até os 16, 17 anos de idade, eu nem mesmo imaginava me tornar médico. Eu sempre pensava que seria alguma coisa fora da minha possibilidade, né? Imagina a responsabilidade de fazer um tratamento, imagina então de fazer uma cirurgia, né? De ter a vida de uma pessoa em minhas mãos. E teve uma situação também, quando adolescente, que eu fui junto com um primo, porque ele teve um ferimento no pé e precisou fazer uma sutura, alguns pontos, e eu fui acompanhá-lo, né? E foi a primeira vez que eu acompanhei um procedimento e eu não me senti muito bem, sabe? Começou a baixar a pressão, tive que sair um pouquinho, né? E isso, de uma certa forma, me criava até um pouco de medo, né? De repente, entrar numa faculdade e tudo. E o que a gente tinha de ferramenta de estudos era assim, era muito difícil mesmo, né? A gente não, como hoje, vocês talvez nem conheçam um mundo sem, são os dois muito jovens, né? Conheçam um mundo sem, não digitalizado, né? Então, para você conseguir aprender um conteúdo, era o livro, o estudar a prova, as anotações que realmente realizava. E quando eu fui no terceiro ano já do segundo grau, que eu tive a oportunidade de estudar em Curitiba, com muito esforço dos meus pais, porque nós não tínhamos realmente condições, eles não tinham condições financeiras quase para me manter, mas foi um dos primeiros momentos que eu falei na minha vida que eu queria ir, né? Então, que eu queria aquela oportunidade. E eu sei que foi muito difícil para eles conseguirem me manter naquela época, nós estamos falando isso em 1989, né? E felizmente, estudando lá, eu ia já lá no Colégio Positivo, né? Eu ia pela manhã, estudava e voltava, e durante a tarde e a noite sempre estudando para vestibular. Felizmente eu consegui passar já no primeiro vestibular, no primeiro ano, né? Que eu prestei o vestibular, ingressando na Faculdade de Medicina, eu ainda tinha 17 anos, né? Eu completaria 18 anos
no ano seguinte. A gente tem muito tabu hoje, né? De pessoas que acabam desmotivando a gente quando a gente quer seguir uma profissão. Até eu, quando eu era mais novo, eu queria focar na engenharia. O pessoal falava que era difícil, que era... se não fosse privado, no caso, não ia passar. Sim. E desmotiva a gente acaba escolhendo outras áreas e tudo mais. Quando você estava na fase de escolher o que você queria para sua vida, você teve esse apoio ou também teve essa desmotivação? Foi difícil, teve que enfrentar? É muito interessante o que você está colocando, porque ainda hoje, durante a cirurgia, eu estava conversando com as minhas assistentes e comentando em relação a como, às vezes, as pessoas que nos rodeiam, da mesma maneira que elas podem nos incentivar a fazer alguma coisa, elas podem roubar os nossos sonhos, né? Então, se você tem a vontade, muitas vezes, de eu gostaria de me tornar, né, imagina qualquer profissão, ou de colocar em prática um projeto, aprender uma coisa nova, tocar violão, né? Qualquer coisa que te parece a coisa correta a ser feita. Mas alguém fala, para que você vai fazer isso? Você vai perder tempo, isso não tem futuro, não é algo que vai te levar a algum lugar. Acaba colocando na gente um sentimento de que nós não devemos fazer. E, em realidade, o que eu acredito hoje, né, já tenho, depois de já mais de 5 décadas vividas, eu tenho 52 anos, e que eu tento passar para os meus filhos é que você pode ser o que você quiser na tua vida, tá? Claro, você não vai buscar, eu quero ser o maior matemático, né, se você não tiver o conhecimento da matemática, mas dentro das tuas possibilidades, né? Hoje se fala muito em hard skills, soft skills, né? Da tua possibilidade. O que você tem como inato, algo que você tem de talento, se você souber como aproveitar esse talento que você tem, que é próprio, e desenvolvê-lo de maneira adequada, qualquer pessoa pode ter a capacidade ou conseguir um novo aprendizado, um novo conhecimento, ou, por que não, uma nova profissão. É legal esse tema porque na minha família eu vivenciei isso, né? A minha irmã, ela recentemente se formou médica, né? A Ariane, o nome dela. E ela teve que ter muita resiliência, né? Hoje o mercado da medicina é um mercado muito competitivo, né? Perfeito. Se disputa muito, porque ainda é um ramo que tem uma boa remuneração. A gente vai entrar nesse tópico depois. Sim. Então ela teve que ter muita resiliência em continuar, mesmo depois de algumas reprovações. Reprovações não, né? De não conseguir... Aprovação no vestibular. Aprovação no vestibular. Ela persistiu. Era o sonho dela. Viu, tipo assim, é muito... Quando você é jovem, assim, nessa época, quando você tá nessa fase de querer entrar num curso superior, você vê outras pessoas entrando e você ficando pra trás, cara. Poxa, isso é uma situação, assim, complicada, sabe? Então, eu vivenciei isso e eu queria saber se na época o senhor sentiu isso também na pele. Eu senti porque quando eu entrei no primeiro ano que eu fiz o vestibular, mas eu não passei de imediato, né? Então, em realidade, eu fui prestar as provas no Rio Grande do Sul, e o primeiro vestibular que eu prestei, que foi na Universidade de Santa Maria, eu tinha feito lá um score, né? Um número determinado de acertos, que pelo histórico de todos os vestibulares anteriores, que se a gente tivesse... Quem conseguisse aquele número de acertos, certamente seria aprovado. Mas, excepcionalmente, o número foi muito maior. Então, eu estava confiante que eu iria ser aprovado no vestibular de medicina e não fui, né? E depois, né, na Universidade de Rio Grande também, eu não fui não entrei na primeira chamada, né? Então, existia uma série de circunstâncias, né, que depois de algumas semanas abriu a vaga, né, porque vai se ajustando, né? Mas uma coisa que eu acredito é que tudo que é teu, né, se você faz por merecer, se você se dedica, né, corre atrás, ele vai aparecer, né, como é o caso da tua irmã, né? Não foi na primeira, talvez na segunda, não sei quantas provas, quantos vestibulares ela fez, mas ela buscou, continuou seguindo porque era o sonho dela. O grande problema é que as pessoas hoje tendem a desistir precocemente. Poxa, não consegui, vamos para um caminho mais fácil, né? O que não é o adequado, né? Talvez, assim, a tua maior conquista não é aquela que de um caminho que seja tranquilo, né? Que, tá ali à tua frente e sem nenhuma dificuldade. Tudo aquilo que você batalha, que você persevera, né? Que você insiste,
e que depois você conquista, traz um retorno emocional e uma satisfação muito maior, né? E eu acho engraçado que ela sempre me contou que foi sempre um desafio gigantesco ela conseguir aprovação, só que ela descobriu depois que a aprovação, na verdade, era um dos menores desafios, que o curso é extremamente difícil, complexo, exige muito esforço, muitas horas de estudo. E qual foi o maior desafio assim, que você enfrentou na sua... O curso médico, né, a medicina, ela realmente exige muito do estudante, né? E principalmente daqueles que desejam desenvolver o seu trabalho com qualidade, tá? Claro, você pode fazer o curso de diferentes maneiras, né? Estando lá presente, fazendo os exames, mas você não tem muito como enganar. E quando você chega assim na parte prática de atender uma pessoa, de ser responsável pela vida de uma pessoa, aí a coisa pesa. Então você precisa realmente estar preparado, né? Não que a gente saiba tudo, né? Nós somos, mesmo enquanto médicos, somos humanos, né? E isso, claro que você precisa buscar, a gente não sabe tudo, mas precisa estar disposto a saber, mas questão de postura, ética, comprometimento com o paciente, né? De fazer um trabalho de qualidade, isso eu acredito que são preceitos básicos para qualquer profissional da área da saúde. A gente é moldável, né? A gente vai se achando no caminho. E quero saber que quando você entrou na medicina, você já pensava em cirurgia plástica ou você Não. tinha outra coisa em mente? Qual que era a sua prioridade? Eu fiz durante a minha faculdade, eu fiz na Universidade de Rio Grande, a instituição ela era muito voltada para a parte clínica, especialmente para cardiologia. Nós tínhamos muitos professores assim de extrema competência, né? Professores que eram muito carismáticos, né? Que tinham uma didática muito grande, então naturalmente a gente se sentia confortável, né? Com aquela disciplina. Então eu durante a minha faculdade toda, até o 6º ano da faculdade, eu acreditava que eu iria fazer clínica médica e depois cardiologia. E fiz vários cursos, estágios, acompanhava serviços de cardiologia, eventos, né, que era aberto a estudantes, eu também participei. E no 6º ano da faculdade, já durante o período, né, que é o do estágio, né, que é o treinamento prático, né, do doutorando, já fazendo em Porto Alegre, porque existia um convênio entre a Universidade de Rio Grande, que é da cidade de Rio Grande, e o Hospital Conceição em Porto Alegre, que alguns alunos conseguiram fazer esse estágio em Porto Alegre. Quando chegou no mês de agosto, eu decidi que queria mudar. Por que eu mudei? Porque no primeiro estágio que eu fiz, eu passei na parte cirúrgica. E quando eu cheguei lá naquela vivência da cirurgia, nós tínhamos que iniciar o trabalho umas 5:30 da manhã, passar em visita a todos os pacientes, né? Um hospital grande lá em Porto Alegre, então muitos pacientes, cirurgias, então não existia uma rotina, mas eu me identifiquei com aquele trabalho. E o outro fato que é muito interessante, até volta talvez pro primeiro questionamento que você teve, que é algumas vezes assim do sonho, né, da habilidade, da capacidade, quando eu tinha alguma possibilidade de fazer algum tipo de sutura, né, ajudar nas cirurgias, eu percebia que eu tinha uma habilidade manual, eu entendia o que era necessário fazer, e alguns colegas, né, que também estavam no 6º ano, que já tinham o sonho de serem cirurgiões, não conseguiam fazer aquilo. E eu observava e falei, puxa, mas se eles que serão cirurgiões, eu percebo, né, e os próprios professores comentavam, de uma certa forma isso me serviu de estímulo. E quando eu cheguei no mês de agosto, eu terminei o estágio, que era aí na parte de clínica médica, e aí eu precisava tomar uma decisão, porque para quem não tem a vivência, né, da parte médica, mas eu brinco que se você segue para uma carreira, uma profissão da área clínica, né, como por exemplo, pneumologia, cardiologia, nefrologia,
é totalmente diferente, né, da parte cirúrgica, né? Cirurgia plástica, cirurgia torácica, cirurgia geral, coloproctologia, porque são intervenções. Existe até não é uma inimizade, né? Mas uma brincadeira que é quase uma competição. Assim, é como torcer para o Corinthians e para o Palmeiras, pro Grêmio e Inter, né? Então, se você é clínico, você não é cirurgião. Se você é cirurgião, você não é clínico. Então, quando chegou naquele momento, eu já tinha um encaminhamento, todo um currículo, toda uma preparação. Os preceptores sabiam que eu queria fazer clínica médica. E quando chegou no mês de agosto, eu precisei informar que eu falei, olha, eu não vou fazer, eu vou para a área cirúrgica, né? Em realidade, foi até uma decepção, porque para um dos professores, porque a gente tinha um contato muito bom, né? Eu me dedicava muito em todos os estágios que eu passei, inclusive de clínica médica. Tinha vários amigos que já estavam na residência e que sabiam que eu ia para a clínica médica e depois para cardiologia. Mas quando eu decidi mudar para a parte cirúrgica, eu fiz isso, conversei muito com a minha mãe, né, que estava aqui no Paraná. E ela falou, puxa, e também não tinha uma vivência para me orientar em relação a isso. Ela falou, faz o que o teu coração mandar, né? E o meu coração falava para fazer a parte de cirurgia. E felizmente eu consegui fazer prova, né? Uma nova prova para residência médica. Fiz 2 anos de cirurgia geral e durante a cirurgia geral que eu decidi que eu iria fazer cirurgia plástica. Mas era uma outra conotação, não era tanto dessa questão estética como tem hoje, era mais questão reparadora, atendimento de queimados, né? Então, foi isso que me atraiu, essa possibilidade de ajudar as pessoas, assim, de devolver função, né? E qualidade de vida, principalmente. Bem legal, doutor. Bem esse tópico que eu queria chegar, que era... Existe um tabu na cirurgia plástica que o pessoal acha que é só a madame que vai lá fazer um retoque no rosto. E não é só isso, né? Tem muitas outras coisas. Recuperação, igual o senhor falou, de queimada, uma mordida de cachorro. Sim, sim. E não necessariamente pode ser só no rosto, né? Sim. Então, o senhor pode explicar pra gente o que é um pouco da cirurgia plástica? Sim, tá, perfeitamente. Então, a cirurgia plástica, ela, de um ponto de vista didático, ela é dividida em cirurgia plástica reparadora e cirurgia plástica estética, tá? Dentro de cada uma dessas áreas existe um leque enorme de atuação, né? Então, na cirurgia plástica reparadora, atendimento de queimados, pacientes que nascem com deformidades, né? Traumas, como você citou, mordida de cachorro, lesões extensas, né? Onde a cirurgia plástica, dentro de todo o arsenal de técnicas e de recursos cirúrgicos que se tem, você consegue devolver assim uma função, né? A função de algum órgão, de algum membro, de alguma parte do corpo, mas principalmente você consegue resgatar também a autoestima dessas pessoas vítimas, né, de algum tipo de deformidade. Por outro lado, existe a cirurgia plástica estética, né? Então a gente fala em rinoplastia, cirurgias de face, cirurgias para redução ou aumento mamário, abdominoplastia, cirurgias de contorno corporal. Mas em realidade, você não tem como dividir, né, o quanto a cirurgia impacta cada uma dessas pessoas. Porque muitas vezes uma mulher, né, uma jovem principalmente, com as mamas exageradamente grandes, sofrendo preconceito, com muita dificuldade para se expor em relacionamento, de praticar um esporte, né, ou uma outra pessoa que tem um nariz exageradamente grande, que está vítima de bullying, né, orelhas proeminentes, né, ou até mesmo aquela senhora que hoje principalmente a minha realidade, né? Depois eu posso te explicar um pouquinho como a gente vai construindo em termos de carreira. Uma mulher que está no auge da sua profissão, que trabalhou uma vida toda, que cuidou dos filhos, os filhos encaminhados, e de repente se olha para o espelho e percebe que aquilo que ela está vivendo, né, o momento de vida que ela tem, com a energia, com a capacidade física, mental plena, ela se olha no espelho e não se identifica porque o rosto está envelhecido, né? Há um excesso de pele na região dos olhos, permitindo a visão, o pescoço com muita flacidez, né? E acaba fazendo com que ela também não tenha tanta motivação. E quando a gente faz um procedimento como esse para deixar essa pessoa de acordo, né? Porque com o seu momento de vida,
E isso também tem um impacto muito grande e muito favorável, né? Na autoestima e na qualidade de vida das pacientes. Mas não somente mulheres, de homens também. Doutor, e qual que é o limite do que a pessoa quer fazer? Por exemplo, a pessoa chega lá e fala, eu quero fazer isso. Aí o senhor pode falar assim, não, isso não pode fazer, não vai fazer bem para a sua saúde. Quando um paciente consulta com um profissional capacitado e habilitado em cirurgia plástica, certamente ela terá uma orientação em relação a cuidados relacionados à realização do procedimento. Cuidados esses que vão desde ela entender o que é a real expectativa de mudança com aquela cirurgia, os riscos envolvidos com a realização de procedimentos, para não fazer procedimentos exageradamente grandes, não falando somente em tempo cirúrgico, porque isso é uma questão. As cirurgias plásticas geralmente são procedimentos amplos, né, que demoram 4 horas, 5 horas, 6 horas. Hoje, por exemplo, eu fiz uma cirurgia que demorou 6 horas e meia. Puxa, mas você demora na cirurgia? De maneira alguma, eu faço de uma maneira muito objetiva. Mas são muitos detalhes, várias regiõezinhas, vários procedimentos dentro de uma cirurgia. Mas existe um limite, uma coisa que você precisa fazer dentro de parâmetros. E a outra questão também que é muito importante, quando vai fazer um procedimento, um profissional habilitado, ele vai orientar em relação aos cuidados de pré-operatório, ao pós-operatório, para que essa pessoa vá realizar a sua cirurgia e consiga atingir o seu objetivo. Infelizmente, a realidade que nós estamos vivendo hoje é de que muitos profissionais, muitas vezes não médicos, realizando procedimentos de cirurgia plástica, se intitulando cirurgiões plásticos e falando que fazem cirurgia, e as pessoas de uma maneira desavisada ou por confiarem nesses profissionais, que algumas vezes têm lá seus milhares de seguidores com um impacto muito forte em mídia paga e tudo, impactam aquela pessoa que está buscando uma solução para o seu problema. Algumas vezes parece um caminho mais fácil, né? E ela vai e se depara com um profissional não capacitado. É muito comum, nos dias de hoje, eu receber pacientes que vêm para corrigir cirurgias mal sucedidas com profissionais não cirurgiões plásticos. Infelizmente é a realidade. E não só profissionais que não são especializados, como já entrando no tópico de gestão de consultório, profissionais que não souberam trabalhar como médico e como empreendedor, né? E acabam se submetendo a fazer procedimentos que talvez não seriam corretos. Acaba ficando na mão do cliente por questões financeiras. Como que Os dois lados, né? Os dois lados, assim, a gente está falando primeiro no lado do paciente, né? Sim. Ou, vamos falar assim, do cliente. Porque, de uma certa forma, o paciente que busca o atendimento em uma clínica, ele é cliente daquela clínica, né? E isso é importante que o profissional médico também saiba se interpretar, né, como um empresário, como um gestor da própria carreira, tá? Existem vários indicadores, vários estudos, conteúdos que podem ajudar um profissional que está iniciando a sua carreira a saber se posicionar de uma maneira adequada. Uma das coisas que eu defendo pegando até um gancho com o que já existia, né, dos 5 P's do marketing, né, que primeiro você tem que ter um produto. O que é o produto? É o profissional trabalhando com qualidade. É o profissional que fez a sua faculdade, seja na área médica, na enfermagem, na odontologia, na fisioterapia, qualquer área da saúde, ou mesmo em outra área. Ele precisa ter um produto de qualidade, ser um profissional competente, né? Aí depois ele precisa encontrar o local onde ele vai trabalhar. Não adianta ele ter a melhor capacitação e, de repente, não ter um local, uma cidade, uma rua, um prédio, um edifício que esteja coerente com os pacientes que ele vai atender, tá? A terceira situação é que ele precisa saber o preço que ele vai cobrar pelos seus serviços, né? Se ele vai colocar um preço mais alto ou mais baixo, tem que ser algo coerente, né, com o mercado, coerente com o momento da carreira que ele está vivendo,
com a experiência que ele tem de qualidade para oferecer aos seus pacientes. Depois vem a promoção, não no sentido de promoção de desconto, mas do promoção de você saber como divulgar o seu trabalho, né? Quando eu comecei as minhas atividades, não existia redes sociais, né? A gente fazia um anúncio, era no jornal, na lista telefônica. Se você tinha uma possibilidade um pouquinho maior, você contratava, em lugar de um quadradinho normal da lista telefônica, um quadrado um pouco maior. Era isso, tá? Mas hoje sim, você consegue fazer esse tipo de divulgação com maior facilidade. E o quinto P são as pessoas, né? Você precisa saber quem você vai contratar para trabalhar junto contigo. Porque, de repente, você presta o melhor trabalho possível dentro do teu consultório e a tua secretária, né, não está sabendo o que você está oferecendo em termos de serviço, de atendimento, de qualidade, tudo lá dentro do consultório, isso tem uma quebra. E você acaba sendo prejudicado. Não somente na questão financeira, como muitas vezes até no atendimento do paciente. Tá? Ao longo da sua carreira, você passou por diversas cidades, como Rio Grande, Porto Alegre, foi até para Barcelona, você tinha comentado antes. Uhum. E como um grande empreendedor, que acabou de citar, que uma das coisas mais importantes do empreendedorismo é escolher o local que você vai fazer a venda do seu produto. Por que Pato Branco foi a sua escolha? Já respondo essa pergunta. Só quero finalizar o raciocínio porque para finalizar aquela primeira. Okay. Depois de um tempo, assim, o que eu entendi? Que nós precisamos de um sexto P, que são os processos. O profissional da área da saúde, ele precisa ser processos no sentido de rotinas, né? Os processos internos, como você vai atender aquela pessoa que vai chegar no teu consultório, como ela será recebida, como você vai recebê-la, o que você vai falar, qual vai ser a sua orientação, quando você vai telefonar, quando você vai dar o suporte. Isso você precisa ter em mente para que seja natural. É muito complicado o paciente, o profissional, quando recebe um paciente, ele não sabe o que fazer, ou fica desesperado porque ele não tem a rotina, ele não tem um processo estabelecido. E a outra questão que fecha com o que você acabou de me perguntar, que me pergunto, puxa, mas por que você tem essa característica empreendedora? Porque eu aprendi a observar o que era necessário, eu sempre fui atrás daquilo que poderia agregar diferenciais para o atendimento dos meus pacientes, né? Então eu tenho um envolvimento muito grande com a parte de tecnologias digitais. Inclusive, sou sócio de uma empresa que trabalha com tecnologias, um software específico para a área da saúde, né, que hoje já está em todo o Brasil. Então, a visualização disso é dos 6 P's baseados em um T enorme, que são as tecnologias digitais. Como que eu aprendi isso, né? Você comentou da minha formação. Depois que eu terminei a residência em cirurgia plástica, eu passei alguns meses em Barcelona, na Espanha. E lá eu pude acompanhar um dos melhores serviços, né, de cirurgia plástica. Em realidade, é um hospital muito grande, que também tinha o serviço de cirurgia plástica, onde eram atendidos pessoas muito diferenciadas daquela cidade e até de toda a Europa. Atendíamos lá membros da realeza, pessoas, empresários, jogadores de futebol, esposas de jogadores de futebol, pessoas com menor poder aquisitivo, porque existia um número muito grande de cirurgias. E lá o que se oferecia era um atendimento de qualidade, tá, baseado em muitos recursos. Então você vai observando uma coisa que era naquela época fora da minha realidade, porque toda a minha formação sempre foi na área pública, hospitais públicos, você não conseguia agregar esses diferenciais. E quando eu voltei de lá, claro, também depois de ter passado um tempo acompanhando a clínica do professor Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro, outros serviços de referência no Brasil, quando eu retornei, eu iniciei as minhas atividades em Porto Alegre. Uhum. Mas eu já tinha em mente aquilo que eu queria, como eu queria desenvolver. Não tinha condições, não tinha recursos para fazer isso, mas eu sabia o que eu queria. E logo, assim, alguns meses depois de eu ter retornado ao Brasil, aí sim surgiu a oportunidade de vir trabalhar em Pato Branco. Uhum. Isso em 2002. 2002. E o senhor já comentou um pouco sobre gestão de captação de clientes, né? Que é como o processo de você atender o cliente, saber lidar com ele. E como que... Isso serve para todos os ramos, na verdade. O novo advogado, o novo contador. Como que você aprendeu a gerir os custos do teu consultório?
sofrendo. Precificar o seu serviço. Como é que foi essa jornada? Então, quando você começa a trabalhar, a primeira, para qualquer área, tá? Não somente na área médica, não somente em cirurgia plástica. Existe uma ansiedade de você começar a trabalhar, colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. No meu caso, por exemplo, foram 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, mais o tempo que eu fiquei fora do Brasil. Então, praticamente 12 anos me preparando para começar a trabalhar. E quando você vem, primeiro você dá graças a Deus de alguém chegar e ligar e marcar um horário para você atender. E é claro que você conversa com colegas, né? Você tenta descobrir quais são os preços, né, para prestação do serviço, né, daquilo que você vai fazer para ter uma referência. E depois, com o passar do tempo, é natural que você comece a investir cada vez mais na sua capacitação. Então, desde equipamentos, recursos, e isso é uma coisa natural em todas as áreas, né? Se você tem uma estrutura onde você investiu mais, você consegue agregar um valor maior. E as pessoas também buscam isso, os teus clientes vão buscar isso. Por quê? O que faz uma pessoa ir para um determinado hotel ou preferir se hospedar em outro que tem um custo um pouco maior, mas que te dá maior qualidade, maior segurança, um ambiente um pouco maior, né? Então, um hotel de 2, de 3, de 4, de 5 estrelas, né? Isso como um exemplo. Então, se você tem a possibilidade de agregar diferenciais, é natural que você também consiga ter um retorno. Aí você vai dimensionando. Mas como eu falei, errando, claro que eu fiz investimentos, adquiri equipamentos que não consegui, tive prejuízo com esses equipamentos, imaginava que iria beneficiar os pacientes não se interessavam. Então, assim, tem muitas coisas que a gente, ao longo dos anos, não se acerta sempre, em nenhuma das áreas. Mas você precisa ter coragem, tranquilidade, falar, puxa, eu fiz isso, não deu o resultado que eu esperava, mas se adequar. O que não pode é insistir numa situação que não está sendo favorável, né? Eu tenho vários colegas, principalmente no ramo do direito, que se formaram, aí abriram seus próprios escritórios, só que a situação é a seguinte, aí você tem os custos do escritório, aí as ações demoram para dar resultado, e aí, o que o cara faz? Não tem retorno financeiro, a prospecção de clientes, eu vejo uma similaridade que se o senhor, como o senhor falou, se você tem qualidade, se você se prepara, você atende um cliente, ele vai dar o retorno, o famoso boca a boca para outras pessoas. Isso. Então, consequentemente, você vai adquirindo, a prospecção de clientes vai aumentando. E o problema é que você dá um passo muito grande, igual o senhor comentou, gastar horrores em equipamentos novos, que às vezes, talvez, não sei, não precisaria, Isso. é o momento certo de comprar. Isso. E eu vejo que muitos colegas meus sofrem com isso. O retorno é demorado, sabe? Você tem que ter uma paciência, Perfeito. um preparo. E para a imensa maioria das pessoas que iniciam as suas carreiras, né, e que não tem, por exemplo, que os pais que consigam criar essa estrutura, né? Se você tem a possibilidade, não, meu pai vai me ajudar, vai montar o meu escritório, o meu consultório, né? E eu vou lá para trabalhar, tranquilo, né? Agora, se você precisa tomar as decisões como foi o meu caso, de receber para poder investir, arriscar um pouco, né? Precisa analisar, ter um pouco de sensibilidade, um pouco de coragem, nem sempre é fácil. E eu tenho hoje essa percepção, porque dentro da estrutura que eu trabalho hoje no Aldo Instituto de Saúde, nós recebemos profissionais da área da saúde que estão muitas vezes iniciando as suas carreiras, né? Então, só que eu já tenho uma situação diferente, eu já tenho um grupo de colaboradores, uma gestão profissionalizada, né, os métodos de atendimento, os processos internos todos montados, recursos de tecnologia. Então, quando um profissional vem para trabalhar conosco dentro do Aldo Instituto de Saúde, a gente já disponibiliza tudo isso, justamente para facilitar esse ingresso desses profissionais no mercado de trabalho, tá? Então, mas realmente é uma dificuldade.
Bom, você já realizou muitas cirurgias, aqui tá constando que já foi mais de 8.000 cirurgias em 20 anos. Já passou. Faz tempo já? Já tá em 9.000 praticamente. Aí, Isso aí já tem uns 2 anos mais ou menos que a gente fez esse cálculo. Tem alguma história icônica, talvez do começo, ali do meio? Puxa, pra contar pra gente? são várias. Foi emocionante. Qual que foi a mais marcante pra você? São várias, né? Então a gente, claro, não pode contar muitas situações assim, né? Porque existe um respeito assim pelas pessoas e por tudo, né? Uhum. Mas a gente que trabalha com cirurgia plástica, você tem uma preocupação muito grande com a saúde do teu paciente, porque você pega uma pessoa que está em sua plena condição física e leva para realizar um procedimento, né? Que é um procedimento para ela melhorar, sim, mas que ainda tem aquele questionamento. Mas você não precisava fazer isso. Como eu comentei antes. Sim. Cada pessoa sabe a dor que carrega, o quanto uma determinada característica física lhe incomoda. Mas é uma pessoa que está em plena saúde e você leva. E essas pessoas são mães de família, pai de família, filha, irmã. É uma pessoa, né? E a gente tem todo o respeito em relação a isso. E em uma situação, eu estava em casa já, o paciente tudo certo, eu passo rotineiramente quando eu faço cirurgias, ao final do dia eu passo em visita para verificar se está tudo bem, e à noite a pessoa da enfermagem me chama, doutor, ela não está bem, ela está com muita falta de ar, e existe uma preocupação que fala muito em tromboembolismo pulmonar, né, ou embolia pulmonar. A cirurgia foi, qual parte do corpo, no caso, dessa vez? Foi um procedimento para colocação de prótese de mamária, né? Tá. E ela estava assim, eu estava no início de carreira ali, né? Ainda não tinha tanto a percepção, e ela começou com muita falta de ar, muita coisa, e a gente chegou e já vai pedindo alguns exames específicos, toda uma mobilização, né? E aí passa 1 hora, 2 horas, e você faz, puxa, e aqui ela não tá bem. E de repente era só uma crise de ansiedade que ela tava, sabe? Então assim, claro que isso não é uma situação mais grave, mas é a percepção que muitas vezes a gente se depara com situações que você pode pensar que é uma coisa mais grave e felizmente ser uma coisa menor, mas em outras, né, de ser, isso aqui é tranquilo, né, não é nada, né, ou faz um atendimento por telefone. Eu nunca deixei de ver o que o que uma paciente está pedindo. E isso sim já me salvou muitas vezes. Não é nada, aqui está me incomodando. Eu falo, não, deixa eu ver, vamos lá, vai lá no consultório. É um cuidado, uma precaução. Uhum. Aqui, nosso roteirozinho, a gente tem que você é membro do SBCP. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E também da ISA. ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Você pode explicar pra gente? Hoje, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é a sociedade que rege a boa conduta dos profissionais da cirurgia plástica. Eu acredito que hoje são quase 8.000 cirurgiões plásticos credenciados, né? E dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você entra como um profissional em formação. Depois você presta uma prova, né, para ser especialista pela Sociedade de Cirurgia Plástica. E depois de 2 anos de atuação, você pode prestar um outro exame, né, que envolve a realização de um trabalho prático, uma apresentação da tua casuística, da tua experiência, para se tornar membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Que hoje sou membro titular da Sociedade de Cirurgia Plástica, já há alguns anos. E o grande diferencial é a possibilidade que os membros titulares têm de participar, de dar palestras em congressos e tudo. Então existe uma hierarquia, né? Muita coisa mudou nos últimos 2, 3 anos, né? No sentido de agregar mais para os associados, né? Para os especialistas, mas sim essa participação, né? E os profissionais com boa formação, né? Em cirurgia plástica, eles estão vinculados à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br. Se você vai consultar com um profissional e quer saber se ele é um profissional capacitado, formado em cirurgia plástica, o nome dele vai estar vinculado à SBCP. E a Sociedade Internacional, né,
é também uma participação, né, que já é uma abrangência um pouco maior, né, mas de fazer parte pensando justamente nesse contexto aí de você estar atuando, né, em sintonia com os melhores profissionais de cirurgia plástica do mundo, né? Aqui na introdução eu citei que você é criador de um método de rejuvenescimento facial inovador. Em realidade o que acontece, né? Quando você vai atuando e começa a realizar um número cada vez maior de procedimentos, você vai encontrando aquilo que você consegue entregar com maior qualidade, né? E objetivamente na cirurgia plástica facial, que hoje é um dos principais procedimentos que eu realizo, eu consegui entender o que as pacientes estavam buscando e encontrar as melhores técnicas que conseguiam proporcionar isso. O que é a maior preocupação de uma pessoa que vai realizar hoje uma cirurgia de face? É de que ficar artificial, esticado, né, repuxado, algo que as pessoas falam, nossa, que estranho que você tá. Cria um padrão entre as pessoas que fazem cirurgia plástica, ainda mais se for com o mesmo cirurgião. Acaba ficando com aquele rosto bem... Nem sempre. Eu tenho essa visão muito mais dos famosos, assim, parece que é sempre o mesmo rosto, depois de um tempo, ainda mais quando eu chego numa certa idade. Hoje tem duas situações, né? Uma é de realizar o procedimento de uma maneira exagerada, repuxando, esticando, né? Que fica aquela coisa artificial, que era muito comum, principalmente nas atrizes, né? Então a gente, do ponto de vista técnico, tem algumas percepções. E hoje existem as aplicações de produtos, né? Que fazem com que o rosto fique exatamente como você falou, mais cheinho, né? Parecendo todos iguais, né? Então, o que eu defendo, e que é esse método que eu criei, que eu desenvolvi ao longo dos anos, é de fazer esses tratamentos de rejuvenescimento facial, que a pessoa consiga recuperar a sua jovialidade com naturalidade, elegância, confiança e segurança. Por isso a gente chama ela Next Face, né? Então, assim, é um rosto respeitando as características individuais de cada pessoa, o seu equilíbrio, né? A sua naturalidade. A gente vê nas redes sociais que tem vários artistas de Hollywood que tem procedimentos já, só que foi de uma forma tão natural que a gente acaba não percebendo. Isso. Enquanto tem outros que acabaram exagerando e ficaram com aquela cara um pouco esticada, né? Então... Você acha que o excesso de cirurgia plástica, tem gente que faz mais de 2, 3 vezes ali, e você acha que esse excesso pode prejudicar? Com certeza pode, né? Então, se o cirurgião, né, não toma o cuidado de orientar o seu paciente, como eu falei antes, assim, da possibilidade que ele tem em relação à mudança, e principalmente, né, de que exista uma coerência em relação à expectativa do que o paciente está buscando e aquilo que o profissional está imaginando, né? Então, assim, porque é muito difícil, de repente, falar, eu quero isso, e o profissional não sabe interpretar o que a pessoa está buscando, ele pode sim entrar naquela ansiedade da pessoa, não, quero fazer, vamos deixar aqui bem puxadinho. Ele vai lá e puxa, e fica aquelas aberrações, realmente. Infelizmente, é uma realidade. Mas a cirurgia plástica bem feita, tá? Ela sim consegue oferecer jovialidade, consegue oferecer bem-estar para a pessoa com muita naturalidade, como por exemplo de pessoas famosas e até no nosso círculo de pessoas aqui também, né? Então... E desde criança ele tem uma mística, né? O quão real é a pessoa trocar de rosto, por exemplo, esquecendo ética, moral e a própria lei. O quão verdade isso. Se é possível. Tem alguns filmes, né, antigos, assim, que mostravam... O criminoso vai lá, comete um crime, do nada ele lá, troca de rosto. Troca de rosto, né? Isso, há alguns anos já, muitos anos já ocorreram situações de pessoas vítimas de trauma onde se tentou fazer um implante, né, uma troca do rosto. Isso envolve uma complexidade muito grande de estruturas, né? Primeiro, para devolver a circulação sanguínea. Então, você precisa unir os vasos sanguíneos daquela região que está implantando. E não é só para o rosto, qualquer órgão, né? Então, você precisa fazer as artérias que levam o sangue, as veias que vão fazer drenar aquele sangue, os nervos também para tentar ter um mínimo de sensibilidade ou até de movimento, né? Os casos onde foram feitos implantes faciais não foi uma questão assim estética, mas sim mais de reparação.
mas ainda não existe essa capacidade real aí de fazer essa troca. Talvez no futuro, né, com a evolução, né, porque existe uma questão de transplante, né, de integração desses enxertos aí. Eu só quero dar uma descontraída aqui antes. Eu lembro de uma história que eu acho que eu ouvi num programa de TV, agora não lembro quando que foi, mas aqui, ó. A brasileira conhecida como Barbie humana, Jéssica Alves, já realizou 120 procedimentos estéticos ao longo de 20 anos, 51 cirurgias plásticas. Já chegou algum cliente seu com essa ideia? Não é o meu louca? perfil. Cada profissional tem, assim, é uma coisa que eu explico sempre. Uhum. Cada profissional tem o paciente que merece, tá? Então, assim, se você é um profissional que busca esse tipo de paciente, você vai encontrá-los, Sim. tá? Não é a minha realidade. Eu tenho, sim, pacientes que já fizeram múltiplas cirurgias, né? Então, por exemplo, num determinado momento, ela fez uma cirurgia corporal, depois fez uma cirurgia mamária, depois uma cirurgia nasal, um lifting facial, depois trouxe a filha, né? Até uma história engraçada, né? Algumas semanas atrás, tem uma paciente que eu fiz a cirurgia há 17 anos, tá? E ela estava trazendo a filha, né? Moro em uma cidade próxima aqui, trazendo a filha para consultar comigo, lá com o objetivo de fazer um procedimento. Ela está na faixa de 19, 20 anos de idade, né? E quando a minha paciente chegou, ela falou assim: doutor, ela estava perguntando se o senhor não era muito velhinho para fazer a cirurgia dela, porque imagina, fez a minha cirurgia já há 17, 18 anos, né? Uhum. Mas assim eu falei, espero que não pense dessa maneira, né? Mas, sim, é comum as pacientes realizarem cirurgia, mas não a esse extremo, tá? Ninguém nunca chegou assim, apontou para um famoso? Sim, eu quero, mostra foto, eu quero esse tamanho da prótese, essa característica do nariz. Mas aí é o cuidado, né? Uhum. Não desanimando, não querendo tirar a expectativa ou o sonho, mas eu sempre procuro trazer para a realidade, porque, de novo, cada pessoa tem a sua característica. Não adianta a gente pensar que vai pegar uma rinoplastia, tirar o nariz de uma pessoa ou criar um nariz que serve para outra. Não vai dar certo, tá? Não vai ficar legal porque cada pessoa tem a sua característica, tá? E além de um grande doutor, de um grande médico, você também escreveu um livro recentemente. Faz quanto tempo, na verdade? Agora eu me perdi nos números aqui. Eu tenho 2 livros, tá? 2 livros. O primeiro, que eu conto um pouco da minha trajetória, eu conto como foi a minha infância, o ingresso na cirurgia, na faculdade. Muitas das coisas que nós conversamos aqui está nesse primeiro livro que eu escrevi com o objetivo de compartilhar a minha jornada. E foi uma experiência muito interessante porque as pessoas que leram, né, pessoas que eu nem conhecia, me davam um feedback legal, assim, de que as ajudaram, as informações, de ver a dificuldade, tudo que eu superei. E a mensagem que eu coloquei foi até está no título desse livro, eu tenho que dar certo. Porque em um determinado momento da minha vida, eu falei isso para mim mesmo. Porque eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para mudar o meu destino, para fazer aquilo que eu talvez eu sonhasse. Eu tinha os meus sonhos de criança, eu tinha meus sonhos de adolescente, mas eu te confesso que nenhum deles conseguia dimensionar o que eu consegui viver, as experiências que eu consegui ter, as minhas condições de trabalho, a família que eu tenho, o reconhecimento profissional que eu conseguia atingir aqui. Então, o meu objetivo com esse primeiro livro foi fazer isso. E o segundo livro, aí é um pouquinho mais técnico, trazendo um pouco dessas dificuldades mais voltadas para gestão de carreira, que aí o nome é O Sucesso Além do Jaleco. Isso. Esse livro, ele é focado para quem está seguindo na medicina ou não tem um... A ideia é trazer algumas reflexões pessoais, né? Em questão de valores éticos e algumas lições de empreendedorismo para profissionais da área da saúde. Seja um jovem profissional que está iniciando a sua carreira, não somente em medicina, em qualquer área eu acredito que é muito válido, ou até para profissionais que estão já adiantados em sua carreira, mas que querem revisitar ou mudar, ou que não estão se encontrando de uma maneira adequada. É uma maneira de contribuir assim com essas pessoas, com um pouco da minha experiência aí de quase 30 anos na medicina. E de doutor para escritor, qual parte que você vai sentir dificuldade nessa
trajetória nessa transformação, você acha que é mais difícil aprender a parte da medicina ou ser um grande escritor? O escrever, eu te digo que eu me identifiquei muito. Eu gosto da língua portuguesa, eu gosto de escrever. E o primeiro livro foi um desafio, mas não tanto pela escrita em si, mas por você conseguir transmitir algo que fosse significativo para as outras pessoas. Eu acho que isso é o maior desafio e isso gera um pouco de insegurança, eu posso dizer, como será aceito aquele conteúdo que você produziu. E em relação à cirurgia, né, especialmente a cirurgia plástica, ela demanda uma complexidade tão grande de tratamento que eu te digo que o teu envolvimento é muito maior, né? Hoje a parte assim, do escrever é quando eu tenho um tempo, eu sento e aquilo surge, eu falo, quero anotar isso, né? Então eu já tenho 2 livros, já tenho bastante conteúdo produzido para um terceiro livro, né? Que daí não fala tanto somente da questão de carreira, né? Já é um pouco mais de vivência. Eu não quero adiantar muito, mas logo a gente vai ter um novo conteúdo também. Eu gostei muito dessa análise que você fez do primeiro livro, que eu preciso dar certo, né? A gente já tinha comentado sobre isso mais cedo, sobre a pressão, né? De precisar acontecer. Isso eu vejo como uma realidade de todos os ramos. Tipo, o jovem hoje sofre muito nessa ânsia de dar certo. Sim. E, tipo assim, os pais se esforçaram tanto para dar as condições dele ter o estudo, de poder estudar. Então a pressão de você atingir um certo sucesso é muito alto. E eu tenho colegas que passaram por situações assim e é bem chocante, sabe? E tem um agravante, né? O agravante é que hoje, nas redes sociais, muitas pessoas mostram uma mentira, né? Eu estou aqui fazendo isso, né? E se você comparar, principalmente o jovem que não tem uma segurança, né? Tem uma cobrança, uma cobrança de si mesmo, né? De fazer uma coisa. Puxa, como que eu não estou conseguindo e o outro lá, o amigo, né? O conhecido, ele está fazendo. Mas, na realidade, você não tem como saber se aquilo é efetivamente verdade ou não. Eu acho que sim, todas as pessoas precisam ter bons guias, né? Boas referências para buscar algo, buscar o seu crescimento, mas sempre colocando um filtro, né? Porque eu tenho a minha realidade de vida, eu tenho os meus medos, as minhas angústias, as minhas frustrações, os meus problemas, né? Vocês devem ter os teus, mas cada um tem que saber gerenciar esses problemas e converter em uma coisa que o ajude, né, a colocar em prática aquilo que realmente deseja, né? Isso a gente falando numa uma pessoa que está iniciando sua profissão. Sim, e eu também vejo bastante o pessoal falar sobre deixar de ser artificial, sabe? Redes sociais. Você só posta aquilo que lhe convém, sabe? Só posta o momento que tá dando certo. Sim. E eu vejo que as pessoas gostam de ver o lado humano da pessoa. Eu vejo muitos influenciadores, empresários hoje se destacando por mostrar só sua rotina, sabe? Simplesmente mostrar essa rotina faz com que as pessoas gostem dele. Não mostrar só artificialidade, resultado. Então, isso se aplica também ao ramo da medicina? Eu acredito que sim. O detalhe que na medicina e especialmente em cirurgia plástica, muitas vezes você não consegue mostrar, né, a tua realidade. Eu estou falando por mim mesmo. Eu tenho uma rotina de trabalho muito intensa, organizada, mas intensa. Então, é claro que, puxa, mas você não publica. Os pacientes comentam, você deveria colocar um pouco mais da tua rotina. Puxa, eu tenho uma rotina que é muito prática, tá? Nada de outro mundo, mas que envolveria isso. Mas o que eu tento transmitir em redes sociais é o que é a realidade da cirurgia plástica e sim, claro, compartilhar alguns momentos, né? Alguns momentos que são especiais para mim. Uma coisa que tem chamado a atenção. Eu sou piloto privado de avião, né? Então, quando eu estou lá fazendo as minhas viagens, os meus passeios lá com o meu avião, eu posto alguma coisa e isso é uma realidade. Mas não no sentido, eu quero aparecer, é de compartilhar o meu momento de felicidade, né? Assim como algumas vezes a gente coloca situações atípicas.
Mas as pessoas, eu não sou um gestor de marketing, eu não sou um profissional de comunicação, né, de propaganda para falar o que você deve colocar ou não. Mas o que eu percebo, sim, que o que engaja não é mais artificialidade, não é coisa comprada, não é cena bem feita, né, mas sim a verdade. Quanto mais as pessoas conseguirem colocar verdade, né, mas verdade interessante e que agregue conteúdo para as pessoas que estão assistindo, é natural que tenha esse engajamento. E falando sobre artificialidade, um tema que a gente gosta bastante de falar no nosso podcast, que é as inteligências artificiais. Perfeito. Como o senhor analisa as IAs entrando não, já entrou, né, na medicina? Eu tenho umas perguntinhas boas também agora. Não, pode mandar a tua pergunta já. Vamos falar das IAs. Adoro esse tema. Muito bom. Esse ano foi marcado principalmente pelas lutas contra as aulas presenciais, principalmente em cursos que envolvem a medicina, né? Cursos de saúde, no caso. Uhum. Qual é a sua opinião sobre... Contra as aulas presenciais. Isso. É assim, a facilidade de você assistir uma aula em IAD ou à distância, ou remota, enfim, qual o nome você vai determinar, ela é muito grande, né? Você não precisa de deslocamento, custo menor para o estudante, uma série de coisas, tá? Mas eu ainda defendo que o contato, o compromisso, o estar lá faz uma diferença muito grande, principalmente para um curso onde envolve muito a questão prática. Você precisa ter a aula presencial. Claro, tem a facilidade, mas o curso prático é essencialmente prático, como medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia, você aprender de uma maneira remota. Não tem como. Complicado. É complicado. E aí vindo para as IAs, Uhum. A gente conversou no nosso último episódio e o nosso convidado mencionou que a IA, ela veio para tirar os profissionais preguiçosos, né? Que ele até usou essas aspas, profissionais preguiçosos. Porque é uma ferramenta, né? A gente até brincou que é igual antigamente você negar a calculadora. Tipo, você não pode... É uma ferramenta de trabalho, você tem que usar ao seu favor. Extremamente útil. Então, o que ela já é usada na medicina? Principalmente na questão de... Quando eu tive contato com IA, vamos falar de IA, ChatGPT, você começa a ter contato com esse tipo de inteligência artificial generativa, você te abre um horizonte de possibilidades enorme. Eu aprendi a mexer, né, a trabalhar com isso. Fiz um curso específico para ter os meus agentes trabalhando, né, ou os meus GPTs, né? Então, por exemplo, para a aviação, eu tenho lá um agente que ele me ajuda a criar um contexto lá e analisar aquilo que eu não consigo analisar, né? Uhum. Claro que ele não vai pilotar por mim, não vai fazer nada, mas ele pega e faz aquele contexto para me ajudar a pensar. Eu acho que a grande questão da inteligência artificial para os profissionais é te fazer pensar, de ter um conselheiro ou vários conselheiros te ajudando a refletir, tá? Existe uma gama de recursos envolvendo inteligência artificial que eu te digo assim com bastante tranquilidade. Ninguém consegue acompanhar. É humanamente impossível acompanhar o número de recursos que estão diariamente sendo colocados no mercado à disposição das pessoas. E também, nesse contexto, uma disparidade muito grande entre o que está sendo desenvolvido e o que nós conhecemos. Então, desde aqui, de você pegar lá o ChatGPT, DeepSeek, vários outros que tem ali, e você pegar um recurso aqui, existe muita coisa. Para nós, que estamos aqui na realidade do dia a dia, enquanto profissionais, né, vivendo a nossa vida, no interior do Paraná, onde quer que seja, o que a gente precisa fazer é encontrar as soluções de IA que agreguem benefícios para a tua realidade, para a tua realidade do momento, para que aí sim você consiga otimizar o teu trabalho. E isso também, eu acredito, que vai dar uma diferenciação muito grande para os profissionais. Ah, mas as profissões vão sumir pela inteligência artificial? Não, talvez não desapareçam, né? Muitas delas sim, mas não todas. Mas aquele profissional que estava lá e que a profissão dele foi sendo absorvida pela inteligência artificial, se ele não fizer nada, ele será consumido. Mas não é pela inteligência artificial, mas sim pela falta de iniciativa dele de entender o momento
e reciclar e utilizar a inteligência artificial para pivotar, para mudar o rumo da carreira dele. Não pode se acomodar. No mundo de hoje, a pessoa que para, ela será consumida. Sim. Não, a gente usa as IAs aqui pra fazer o roteiro, até a gente usa pra fazer os cortes, a gente usa a IA em muitas coisas, né? E hoje os profissionais usam muito pra organizar o escritório, agenda, os cronogramas. Então, tipo, mas eu pergunto a IA nos equipamentos. A que ponto estamos na tecnologia da medicina para a IA, por exemplo, fazer uma Sim. operação sozinho ou acompanhado? Hoje cirurgia robótica, né? Então, assim, era uma coisa que antes era muito distante e, de repente, questão de 2 anos, 3 anos, evoluiu e hoje sim é possível um profissional que está num país fazer uma cirurgia em outra, né? Ainda existe o toque humano, né? Uhum. Ainda existe o profissional ali por trás daquele robô, mas a manipulação, a segurança, a estabilidade que o robô permite, claro, ainda demanda de um aperfeiçoamento, as cirurgias robóticas ainda são muito mais demoradas, mas sim, em alguns tipos específicos de cirurgia vai agregar muito, né? E a outra questão que também a gente precisa comentar assim, é essa facilidade na atuação do dia a dia, né? Por exemplo, a empresa da qual eu sou sócio, a Agenda e Tecnologia, nós temos um software, né, o Atro Softwares, que atende clínicas multidisciplinares, clínicas com muitos profissionais e que precisam de uma gestão otimizada, não só de atendimento dos pacientes, mas também da parte administrativa. Nós já temos recursos de IA lá dentro, justamente para quê? Para armazenar informações. Você não precisa mais escrever a tua evolução. Até pouco tempo, os profissionais precisavam anotar tudo em um papelzinho, né? Você já viu aqueles envelopes, quando chega para consultar, tem envelope. Hoje não. Hoje você consegue digitar, consegue mandar pelo aplicativo e com recursos de IA você fala e ele transcreve e fica salvo no prontuário do paciente, né? Então, é muita coisa que está surgindo aí. E a gente também comentou em outros episódios que a IA, e eu vejo que no ramo da medicina, não vou dizer que ela nunca vai alcançar, mas tem uma coisa que a gente chama do feeling, né? O feeling do médico. Sim. São principalmente médicos que já têm uma carreira longa, ele já viu tanto aquilo, tantas vezes, aquela situação, que ele pode ter uma análise diferente da IA, que ela é meio protocolar, sabe? Ela analisa o caso, compara com outras coisas e... É interessante, né? Vamos falar. A inteligência artificial, quando você começa a trabalhar, você vê que muitas vezes ela não vai ter dado, não é sempre certa, tá? Sim. Aquilo que é gerado ali como informação, ela não é 100% das vezes correta. Por isso que eu comentei antes, para te fazer pensar, para fazer refletir. Ajudar, né? Se você já tem uma vivência, puxa, mas isso aqui não está correto. Porque muitas vezes ela busca a informação em fontes que já colocaram a informação errada. Então ela não tem essa capacidade de interpretar. E aí é o grande detalhe. Mas aquela pessoa que está usando a inteligência artificial precisa ter esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado. Puxa, mas veio uma informação diferente aqui, eu não sabia isso, tem que ir atrás em outras fontes mais seguras, né? Publicações científicas, coisas assim que você consiga ter. Em realidade, assim, você fazer uma pesquisa hoje, nem tudo que está na internet é verdade. Uhum. Nem tudo que está lá. Esse estudo mostrou isso. Aí você vai atrás, mas esse estudo nem é um estudo verdadeiro, né? Sim. Então, assim, é por isso que precisa ver se é indexado, onde está. Então, buscar essa fonte aí, né? Então, sempre tem um filtro. Tem um corte bem famoso de um episódio do Flow Podcast, né? Que foi um médico lá e ele comentou que nos Estados Unidos a triagem está sendo feita em muitos hospitais com inteligência artificial. E ele falou dos perigos disso, né? Uhum. E ele contou um caso que ele vivenciou, que ele tava... Na época ele tava cursando, ele foi fazer... ele tava no hospital junto com o médico, não sei se chama de estágio, e eles estavam lá na triagem e chegou um homem, adulto já, 40 e poucos anos, e o doutor, só de olhar pra ele assim, ele falou, cara, pode entrar que você vai infartar em 30 minutos. Uhum. E realmente aconteceu. Aí ele pediu pro doutor, cara, o que você viu nele, que você viu que tava com os aspectos pra acontecer isso?
Falou, cara, não sei explicar. São É o muitos anos... feeling. É o feeling. São muitos anos de experiência e eu vi que ia acontecer e mandei ele pra dentro. E a inteligência artificial não reconhece isso, não tem essa capacidade. Não tem. E ela vai te dar uma resposta pelas informações que você alimentou. Então, se você não souber alimentar as informações de uma maneira adequada, ela vai viajar ali, traz um monte de informações que não te interessam. E no caso específico de um diagnóstico, se você não colocar o sintoma, por exemplo, eu coloquei o nome de um sintoma diferente, ela vai interpretar de uma maneira errada também. Então, eu acho que não vai substituir completamente os bons profissionais, mas aqueles que não souberem, que forem assim, somente prestadores de serviço de coisas que são replicáveis através da inteligência artificial, aí sim é um problema, né? E voltando para a parte dos livros, tem alguma novidade aí? Vai escrever um terceiro ou já... Não, o terceiro está sendo produzido, né? Está sendo produzido, já tem um conteúdo adiantado. Como eu falei, assim, não é... Claro que é voltado, assim, muito das vivências, né? A gente não tem como fugir daquilo que você efetivamente viveu, mas é um projeto que está ali, ainda sem um compromisso, sem um prazo, né? Como eu falei, no meu momento lá de tranquilidade, eu sento e escrevo e gosto disso, assim. Acho que precisa fluir, né? Essa escrita. E aproveitar e fazer o merchan, onde é que a gente pode encontrar esses livros? Os livros, assim, eu tenho na clínica e o livro Eu Tenho Que Dar Certo, ele não é um livro que a gente esteja vendendo, né? Nenhum deles, em realidade, tem um objetivo financeiro, tá? Ele pode ser baixado, né? Tem uma versão digital, né? Buscando lá no Dr. Vinícius Júlio Camargo, tem lá, baixar o e-book Eu Tenho Que Dar Certo. E quem tiver o interesse também na clínica, né? Ali no Aldo Instituto de Saúde, na Rua Tapir, pode chegar lá, pedir o livro. A gente sugere uma doação, né? Que vai direto ali para... A gente tem dois vínculos com instituições aqui de Pato Branco, né? Vai com o QR Code deles, mas nada obrigatório, né? E o livro, o outro que é o Sucesso Além do Jaleco, ele está lá na Cia da Leitura no shopping também, tá? Tava a leitura. E essa primeira edição, que já está chegando ao final, já está nos últimos exemplares, todo o recurso que for obtido com a venda desses livros está indo para a missão SOS Vida. Ah, que legal. Eu vou pedir para a Thaís, para depois ela me encaminhar esses links. Vamos deixar na descrição do vídeo. Ah, sim, Perfeito. Doutor, chegar num outro tópico. Em 2016, o senhor teve uma honra de carregar a tocha olímpica, né? Foi muito legal. Eu não sei se o Jader consegue colocar a imagem ali. Quando a gente eu não sabia disso. Que era... Olha aí, ó. Ah, que legal. Com o Jader, inclusive. Oi, Jader, que legal, hein? Quantos anos dessa época? 2016? Foi 9 anos atrás. Não. É isso, 9 anos. 9 anos isso. atrás. 9 anos. Então, Olha só. E qual que foi o... Ei, Jader, que legal, hein? Bacana. Em realidade, assim, ó, eu gosto muito de esportes, né? Sempre gostei muito de esportes e na época das Olimpíadas existia a possibilidade ali, eu descobri por acaso ali, de que alguns patrocinadores, eles tinham umas campanhas lá para decidir quem iria carregar a tocha olímpica. E eu lembro que uma delas era de contar uma história, alguém contando uma história e te indicando. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, para mim, eu falei, vamos escrever alguma coisa assim para mandar, quem sabe eu consigo carregar a tocha olímpica, tá. E naquela época eu estava, ainda pratico, né, treinando corrida de rua, já tinha feito corridas de 5, de 10 quilômetros, mas passado por muitos problemas de saúde, hipertensão, hérnia de disco, estava mais acima do peso, e eu me encontrei na corrida. E a gente colocou isso, né, então que eu vencia o meu problema de saúde e tudo, e caiu lá, assim, que eu recebi um convite muito legal, assim, uma caixa, né, então, lá de um dos patrocinadores, e nós fomos em Realeza, né, Jader? Aí, como eles determinaram onde eu iria, eu acreditei que aquilo era um momento muito especial, então fretei um ônibus, fomos lá para captar algumas imagens, né, Jader? Fomos alguns amigos, os colaboradores da clínica, familiares. Então foi um momento muito, muito especial, assim, uma boa recordação. Tava hoje cedo, eu falei pro Jader, viu?
Hoje vai vir o Dr. Vinícius aqui. Falou, eu tenho uma foto com ele. Ele foi lá, procurou. O Jader deve ter várias, né? Nós já fizemos muitas coisas, né, Jader? Então, assim, desde gravação de programas de TV, lembra que tinha um quadro no TV Total, fizemos bastante coisa. Já conheço ele, o Ricardo, há muitos anos. Legal. Que legal. E pra galera que não acompanha muitos esportes, né? E não sabe o valor, o impacto cultural que a tocha olímpica tem e a sensação que passa pra quem ama o esporte, no geral. Eu lembro que quando a tocha olímpica veio pro Pato Branco, eu tava lá no Grêmio Industrial, a gente tava jogando bola ali, brincando à tarde, e eu fiquei sabendo, eu saí, tirei eu não tava nem com tênis, tava de chinelo, peguei minha bicicletinha e fui acompanhando a tocha, todo o trajeto que ela fez, eu fui acompanhando de bicicleta, sabe? E é muito emocionante, sabe? Tipo, o espírito olímpico. O espírito olímpico, né? Isso, é algo muito bonito, né? Claro que quando a gente fala no Brasil, as Olimpíadas, assim como foi a Copa do Mundo, né, envolve muita questão política, muitos investimentos que foram mal feitos, uma questão assim que até gera um questionamento, né, do valor real de uma Olimpíada. Mas o que eu posso dizer é que o espírito olímpico é o que faz as pessoas perseverarem, né, nos seus objetivos no esporte, do que a gente estava falando na carreira profissional, né? E você poder participar disso, eu digo que foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora. Que legal, Arthur. E agora a gente vai para um quadro que a gente tem no quadro do programa. E eu vou pedir pro Matheus apresentar o que é e como funciona. No final dos episódios a gente faz um isso ou aquilo. Você vai ter 2 opções, você vai escolher diretamente sem dar muitas explicações. Tá bom. Pra não deixar em cima do muro, sabe? Vamos lá. Então, pra começar, jaleco ou blazer? Blazer. Clínica própria ou sociedade? Clínica própria. Gestão ou atendimento? Puxa, atendimento, tá? Mas com gestão é difícil essa, viu? Café ou chimarrão? Café. Café? Eu sou muito do chimarrão, né? Fiz a minha faculdade no Rio Grande do Sul, mas café. Marketing ou finanças? Marketing. Fazer de tudo ou delegar? Aprendi a delegar. Antes eu fazia tudo. Eu sou muito centralizador, mas o que consegui delegar, o que eu recomendaria é tentar delegar. Redes sociais ou palestra? Palestra. Cuidar da equipe ou cuidado financeiro? Cuidar da equipe. Sem as pessoas, você não tem resultado financeiro. Você prefere ter sucesso ou se sentir realizado? Sentir realizado. Eu tenho uma última aqui. Posso complementar? Continue. A busca pelo sucesso, eu tenho feito algumas entrevistas com profissionais de sucesso e que são profissionais que eu considero um sucesso além do jaleco, né? Pegando um gancho ali com o livro. E eu entendo que a busca, o que é o sucesso para você, talvez seja diferente do que é para você aqui, mas a realização pessoal, eu acho que é a maior forma de sucesso. E agora, operar ou escrever? Operar ainda. A cirurgia é algo que é a minha vida. Tudo que se eu estou hoje conversando com vocês aqui, foi a cirurgia plástica que me permitiu, né? A minha vida foi baseada em cirurgia plástica. Eu tenho vários outros projetos, tem coisas que eu faço fora da medicina, o fato de escrever também, mas a minha vida é a cirurgia plástica. Doutor, antes da gente encerrar, que mensagem que você daria pro jovem médico? Tem muitas dúvidas, não sabe qual caminho seguir? É muito difícil dizer para uma pessoa faça isso ou faça aquilo, siga esse ou siga aquele caminho, tá? Pela minha própria experiência, eu acredito que a vida nos reserva coisas muito boas. Basta a gente interpretar e saber reconhecer. Eu falo muito nas palestras que algumas vezes a gente se depara em algumas situações e fica pedindo para Deus, me mostra o caminho, e pede, me mostra o caminho, passa noites e noites rezando e pedindo.
E muitas vezes só falta Deus descer e dar um empurrão nas costas e falar assim, o caminho tá aí, comece a caminhar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você tomar uma decisão e começar a caminhar, correr atrás do que você quer. Talvez aquilo que você estava imaginando não seja o que vai se concretizar, mas o fato de você gerar um movimento vai te abrir uma outra porta, vai te permitir perceber uma outra situação. Eu coloco que existem alguns pilares, tá? Eu compartilho isso, inclusive, no livro No Sucesso Além do Jaleco. Para um profissional conseguir uma carreira sólida, com credibilidade, ele primeiro precisa determinação. Eu quero seguir esse caminho, estou determinado e seguir em frente. Segundo, dedicação. Se você não estiver plenamente dedicado àquilo que você quer, está fazendo de conta, né? Então, assim, se você não levantar todas as manhãs com aquela vontade de se dedicar ao seu projeto de vida, à sua profissão, dificilmente você vai conseguir conquistar o teu objetivo, se ele for grande. Pode até levar, mas assim, determinação, dedicação. Honestidade. Eu acho que hoje uma das maiores virtudes do ser humano é a honestidade, porque você ser desonesto, ainda mais numa época como hoje, ela é muito fácil de ser descoberto, né? Ninguém perpetua com desonestidade, tá? E a quarta é lealdade. Você precisa ser leal. Precisa ser leal a quem te acolheu, a quem te estendeu a mão, a quem te ajudou, e muitas vezes com as pessoas que tentaram te prejudicar. Porque aquela pessoa que tentou te prejudicar muitas vezes te ajudou. Né? Você vai constatar isso, puxa, ele me fez bem. Né? Saber, claro, não ficar de bobo na história, né? Não precisa agradar quem te trata mal, mas você também não precisa atuar de uma maneira a prejudicar a outra pessoa mais do que ele te prejudicou. Tá? Eu acho que você ser leal mesmo aos... Eu não gosto muito da palavra inimigo, né? Mas aos inimigos ou aquelas pessoas que não compactuam com as suas ideias uma das maiores qualidades para quem quer construir uma carreira sólida e também com credibilidade. Matheus, algum complemento? Não, acho que aqui é isso. Muito bom. Então, eu vou olhando para aquela câmera ali, eu agradeço quem acompanhou, pessoal. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais, sigam a gente no YouTube para sempre ver os vídeos novos. Sigam a gente nas redes sociais do Instagram, @semconexão, o numeral 100, conexão com 2 Os no final. Sigam também o meu Instagram, Alisson H. Reis. Siga o Instagram do Matheus. Qual que é o teu Instagram, Matheus? @Mateus.Fantinel. E lembrando, pessoal, que esses episódios são possíveis graças ao apoio da equipe da It's Media, ao Jader e ao Gustavo, que estão aqui fazendo todo o Os trabalhos backstage. técnicos. Qual que é o arroba da It's Media? É @It's Media Comunicacão. Doutor, quiser dizer as suas redes sociais, da clínica? Mais uma Primeiro eu quero agradecer aí ao convite de vocês, né? Muito, muito legal o projeto que vocês estão desenvolvendo, né? De levar conteúdo, né? de qualidade, conversando com pessoas que têm algo a entregar, né? Em termos de experiências de vida, né? De conhecimento e principalmente levando conteúdo relevante para as outras pessoas. Então, agradeço o convite, parabéns pelo projeto que vocês estão trabalhando, muito legal estar hoje aqui na It's Media, como eu comentei, encontrar o Jader, né, o Ricardo, já conheço tanto tempo. O menino deve ser filho do Ricardo. Nem parece, né? Não, eu conheci ele pequenininho, né? Eu lembro dele, assim. Talvez ele não lembro, mas junto com o Ricardo lá no colégio. E isso é muito legal, porque a vida da gente ela é baseada tudo naquilo que a gente construiu. Vocês são bem mais jovens, né? Talvez estejam começando aí um trabalho, talvez estejam plantando uma semente que pode girar um bom fruto depois, mas o importante é isso, é você correr atrás, né? Se cercar de pessoas competentes, né? Com qualidade para conseguir colocar em prática. Em relação às minhas redes sociais, né? O @Dr. Vinícius Júlio Camargo, né? Nós temos também um específico que é do Sucesso Além do Jaleco, @Sucesso Além do Jaleco, que também nós iniciamos há cerca de 10 dias um quadro no YouTube, também com esse mesmo nome, onde eu também estarei colocando algumas entrevistas que eu tenho feito com profissionais que conseguiram desenvolver a sua carreira profissional e também
conquistarem um sucesso além da atividade profissional. Por isso que a gente fala o sucesso além do jaleco. Seja na questão de família, vida em sociedade, no esportes, no empreendedorismo, muitos conhecimentos que a gente vem trazendo para isso, tá? E agradeço novamente esse momento aí com vocês. Muito agradável a conversa. Uhum. Legal, nós que agradecemos a tua presença, doutor. E olhando para aquela câmera agora, a gente se despede. Agradecemos a nossa audiência e até a próxima. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.